Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao curso de Ruby on Rails MVC e esse é o curso de autenticação com device. E aproveitando pessoal, apontem sua câmera aí para esse QR Code que vai levar vocês para o grupo do Telegram. É um grupo que está bombando aí, o pessoal participando, tirando dúvidas. Tudo relacionado a Ruby on Rails. Então é uma grande oportunidade aí de trocar ideia com outras pessoas nessa tecnologia, esse framework maravilhoso. Então vamos lá. Olha só, estou mostrando aqui um comparativo de algumas opções de autenticação. E o device é disparado aqui o mais usado. E é ele que a gente vai adicionar no nosso projeto para que a gente possa fazer uma autenticação. E aí ele já traz tudo para nós, né? Ele já vai trazer login, criar conta, esqueceu de senha, lembrar a senha, tem também bloquear depois de um tempo, se errar a senha algumas vezes, enfim, ele é bem completo. E seguindo aqui o roteiro, o canal, a página inicial aqui do GitHub, que é a porta de entrada onde tem a documentação. Então ele mostra aqui os módulos que tem, mas aí nós vamos para o que interessa aqui. Ele vai mostrando aqui como é que você deve fazer para instalar. Então no nosso projeto eu vou abrir aqui uma janela do terminal. E eu gosto de fazer via bundle. Então eu vou colocar bundle add device. Quando eu faço dessa forma, ele atualiza o meu arquivo Gemfile. Eu poderia muito bem vir diretamente no Gemfile e colocar o device. Mas eu prefiro dessa forma porque aí ele já traz a versão atual e eu gosto de trabalhar dessa forma porque se eu deixar solto ali, acaba sendo um pouquinho perigoso se sair uma versão que possa quebrar alguma parte do nosso código. Então ele vai instalar aqui e atualizar esse bundle. Então deixa eu dar uma... Olha lá, já instalou. Então o que ele faz? Esse arquivo Gemfile, ele tem as informações principais aqui, de onde ele vai buscar as gems. Então ele vai buscar lá do rubygems.org ou lá do GitHub. Aqui eu estou usando a versão do Hub que ele mostra. E tudo que você for instalando ele vai caindo aqui no final. A gente já instalou para esse projeto o Simpleform e também o Caminari. E aí eu gosto de tirar esses comentários para poder dar uma limpada aqui no nosso código. Então pessoal, depois que eu limpei aqui os comentários, ele mostra aqui o device. Vou salvar esse arquivo. Voltando para o terminal, eu vou precisar também instalar uma outra gem. Então vamos lá, gem add letter bundle add, vamos lá, bundle add letter opener. O letter opener ele é uma gem para poder abrir um e-mail em ambiente de desenvolvimento. Então eu vou adicionar também essa gem. Então uma vez que termina, ele também vai adicionar aqui no Gemfile. Então vamos fechar agora esse arquivo. E aqui na documentação do device, ele tem aqui o que você deve fazer. Então no caso é rodar o comando Rails generate device install. Então eu vou copiar essa informação aqui no projeto, vou colar, vou dar Enter. E aqui ele vai gerar para nós alguns arquivos. Então eu vou subir aqui. Ele gerou dois arquivos, initialize e device, e também um arquivo para internacionalização. E aqui ele está mostrando algumas configurações que a gente tem que fazer. Então a primeira delas eu vou copiar essa linha
que eu quero, o que ele quer dizer com essa linha aqui, né? É as definições padrões para e-mail. Então, o e-mail em ambiente de desenvolvimento, e eu também coloco para rodar também para o ambiente de teste. Então, eu copiei essa linha e aqui no projeto eu gosto de fazer aqui, ó. A gente tem dentro da pasta config o arquivo application RB e eu vou colar essa informação aqui. Por que eu coloco aqui? Porque já ocorreu de eu fazer testes e ele reclamar que essa opção não estava definida. Então, eu colocando aqui, ele vai servir tanto para todos os ambientes. Só que quando a gente for colocar em produção, a gente vai fazer a configuração específica de produção. Mas aqui não há problema algum deixar essa informação. Em segundo, ele fala que é para a gente se assegurar de ter definido uma URL padrão aqui, né? O root URL lá no routes. A gente já fez isso, que a nossa rota inicial é o arquivo é o articles. Continuando, ele está falando as informações que a gente tem que definir as flash messages, só que nós já definimos isso na aula anterior, então a gente não precisa fazer esse passo. E aqui por final ele fala que a gente poderia rodar também esse comando para gerar as views para nós. Então eu vou copiar também regenerate device views, vou copiar essa informação, vou rodar e aí ele vai gerar aqui, ó, vários arquivos dentro da pasta views, que a gente vai mexer neles também daqui a pouquinho. Então tá bom. Então olha só, pessoal, foram feitas várias mudanças. Se vocês quiserem, a gente aqui no Visual Studio Code tem essa parte aqui de Git, que ele mostra tudo que foi feito. Então aqui, ó, teve bastante coisa lá em Views, o Initializer, os locales para colocou aqui a internacionalização. E agora vamos voltar para o GitHub, que aí ele está também mostrando aqui as informações. E por fim, a gente tem que rodar o comando regenerate device, e aqui a gente vai dizer o nome do nosso model que o device vai tomar conta, que no caso a gente vai criar com o nome de user. Então eu vou voltar lá para o projeto, terminal, vamos limpar aqui. Vou colar o comando, opa, não pegou, regenerate device, e aqui eu vou colocar user. Então é isso, vamos rodar esse comando. Então tá ótimo, ele gerou aqui para nós. Ó, aqui no projeto, além disso aí, dos arquivos que ele gerou, ele veio aqui também na pasta models e adicionou um arquivo chamado user, que vai ser o nosso arquivo, o nosso model de usuários. E aí, olha só que bacana, ele já adicionou aqui uma informação. Então o device ele vai trabalhar com Database Authentication, vai trabalhar também, deixa eu só fazer assim para ficar melhor a leitura, vai trabalhar com se registrar, recuperar a senha, lembrar também, se você faz o login, eu quero lembrar minha sessão, então ele tem essa opção aqui também, fazer as validações, e eu gosto também do confirmable. Então eu vou pegar esse confirmable, vou colocar aqui. Então deixa eu apagar daqui que esse já foi. Este lockable se você errar senha algumas vezes, ele bloqueia e tal. Tem o trackable também. Esse aqui eu vou também usar ele. Vou recortar. Vou colocar ele aqui para ficar em ordem alfabética. O trackable ele faz também o gerenciamento. Fez o login, quando foi o último login, papapá. Então, a princípio eu vou deixar esses três aqui de fora. Se você quiser no seu projeto adicionar, isso aqui é para poder fazer autenticação usando Facebook, GitHub e aí vai, por aí vai. Então tá bom. E aí, olha só.
a gente vai ter que dar um pulinho aqui na pasta db migrate, que ele gerou um arquivo aqui para nós, olha lá. Ele gerou um arquivo, esse arquivo aqui é o migrate que a gente vai ter que rodar. Só que lembra que aqui no meu model eu adicionei o trackable. Então, olhando aqui nesse arquivo de migration, eu vou ter que descomentar essas linhas, porque ele vai precisar desses campos. Então eu descomentei. Aqui a gente tem também o confirmable. Então também eu vou descomentar, que é para confirmar a conta. E o lockable eu deixei ele de fora. Então, a princípio eu não vou usar ele. Se você fosse usar, então você também deveria descomentar essa parte. E aqui embaixo ele gera alguns índices. Então o confirmable, como eu estou usando ele, então eu vou descomentar essa linha aqui. E o unlock seria referente ao lockable, que a gente não está usando. Agora ele está dando um sublinhado aqui, que é do Robocop. Ele está dando esse probleminha aqui. Deixa eu só tirar essa informação. Então o Robocop eu posso fazer assim, ó, Robocop disable, tiro esse cara e vou tirar também o Robocop. Ele faz lint nos arquivos, eu já mostrei isso em outros vídeos. Então agora tirou aquele sublinhado lá que ficava até ruim da gente poder fazer uma leitura. Então a princípio, olha só, tá aqui o nosso arquivo de migração desta forma aqui. Bacana. E aí, pessoal, a gente vai ter que abrir o terminal, por quê? Eu vou ter que criar um outro arquivo de migração. Eu tenho que fazer o seguinte: o usuário vai ser dono dos articles. Então eu vou precisar de ter essa informação lá na nossa tabela de articles. Vai ter que ter uma referência para a nossa tabela de user. Então aqui, ó, Rails generate. Vamos criar também uma migration e vai ser add user to articles. E aqui eu coloco user references. O que eu estou dizendo? Eu vou criar uma migration e aí eu vou adicionar o usuário aos articles e lá vai ter um atributo lá chamado user do tipo referências. Aqui ele criou mais um arquivo para nós, vamos dar uma olhadinha nele. Então o que ele fez aqui? Está adicionando essa referência lá em articles, user nulo false, foreign key true. Então ele já vai gerar também uma chave estrangeira e ligando o article ao user. E aí lembrando, a gente vai ter então, eu já tenho alguns articles criados aqui nesse projeto, então simplesmente eu vou apagá-los para poder rodar essas duas migrations. Então vamos lá, vou clicar aqui, ó, Rails C de console, e aqui vai ser article.delete all. Então apagou os meus dois artigos, que eu não vou precisar deles, porque o objetivo maior é a gente fazer essa estrutura. Então quando a gente começou o curso, a gente começou primeiro pelos artigos, depois categorias, e agora sim a gente adicionou a autenticação via device, que criou vai criar essa tabela de usuários, e aí sim, a partir de agora já fica algo mais preparado para ir para a produção. Então agora a gente vai rodar o Rails DB Migrate. Então ele vai rodar lá o arquivo do device, o migration do device e também o migration que a gente criou. Rodou aqui tudo com sucesso, não deu problema algum. Então aqui eu vou fazer uma limpeza. E aí, voltando lá para a documentação, a gente tem que fazer
vamos fazer o seguinte, ó, eu vou abrir aqui a documentação do Letter Opener. O Letter Opener a gente vai ter que também fazer uma pequena configuração para ele. Então o que ele está dizendo aqui que é para você adicioná-lo no grupo de desenvolvimento, porque ele só vai servir para desenvolvimento. Então a gente vai fazer essa alteração. Então vamos fazer isso agora. Então olha só, a gente vai vir aqui no Gemfile e eu já tenho aqui um grupo Development. Então eu vou pegar esse Letter Opener e vou colocar ele lá. Então agora ele está apenas no grupo de desenvolvimento, porque não faz sentido ele estar no grupo de teste e muito menos de produção. E aqui ele está dando uma outra configuração, que é adicionar essas duas linhas no arquivo lá de Environments Development. Então o que a gente vai fazer agora? E aí, pessoal, aqui a gente pode fazer uma cópia clicando nesse íconezinho aqui no GitHub. Fiz a cópia. Volto aqui para o projeto. O arquivo que a gente tem que alterar está dentro da pasta config environments. Aí eu vou clicar agora em development.rb. Eu gosto de colocar lá no final, então vou vir aqui no final do arquivo. Vou colocar aqui um comentário, letter opener, colei a informação, salvei. Aqui agora eu já posso fechar esse arquivo. Então o letter opener já está configurado do jeito que a gente precisa. E agora, no nosso device, o que acontece? Ele está dando aqui umas informações de como que a gente já poderia usá-lo. E aqui ele tem essa informação aqui, olha só, é um before action. Então o before action authenticate user. Então a gente vai poder colocar isso aqui dentro dos controllers que a gente quiser. Então eu vou copiar essa informação. E aqui voltando para o projeto, é o seguinte. Para mim faz sentido o seguinte. Eu estou aqui no meu Articles. E o que eu quero que aconteça? Eu quero que o index, todo mundo vai poder ver o index, não tem problema algum. O show também, não tem problema algum. Agora, new, create, edit, update e destroy, aqui não. Aqui eu já vou querer que apenas o usuário logado que possa ter a informação de poder fazer essas operações. Então, para isso, a gente tem que fazer colocar esse callback aqui no início. Então, aqui, ó, logo depois da classe, vou colar aquela informação. Então, olha lá, before action, authenticate user. Porém, aqui eu vou colocar except. Aqui eu vou colocar porcentagem 1. Então, no index e no show, ele não vai fazer. Então, esses dois ficam de fora e todos os outros ele vai ter que estar autenticado. E o que é bacana que essa autenticação e o próprio device já vai abrir para nós as páginas de autenticar. Então eu vou salvar esse arquivo e a gente vai fazer agora um teste. Então vamos fazer o seguinte. Vou rodar o projeto Rails S. Com o projeto rodando, eu vou aqui, vamos fazer uma atualização no browser. Então tá aqui o nosso projeto, tá? Por enquanto sem nenhum artigo. Então eu vou criar, aqui se a gente vem em categorias, vai mostrar sem problema algum. Vou voltar lá para os artigos, vou criar um novo. Então olha só que bacana. Quando eu clicar na opção que aí do botão de criar um novo, né, que ele vai chamar o new, ele já cai na tela aqui de fazer o login. Então isso aqui que é bacana do device, ele já toma conta disso para nós. Então eu vou colocar aqui, como eu estou em desenvolvimento mesmo, vou colocar ó, paulo@paulo.com e a senha eu vou colocar igual. Na verdade não, na verdade eu tenho que criar uma conta.
Então aqui eu tenho a opção lá, Sign Up. Então eu vou clicar aqui em Sign Up, vou criar com esse e-mail, vou colocar a senha igual e confirmar a senha igual e vou clicar nesse botão aqui, ó, de Sign Up. E aí olha só que bacana, o Letter Opener vai trazer para nós o e-mail. Ele já vai abrir na própria aba aqui do navegador. E aí, para confirmar a nossa conta, eu vou vir aqui e clicar em Confirm My Account. Então, já está com a conta confirmada lá. Ele já traz aquela a informação para nós. E agora eu já vou poder fazer o login. Então, o login, vou fazer aqui. E aí, olha só que bacana, ele já traz a opção para mim agora de eu criar um novo article. Então, ó, vou voltar lá para a tela inicial, eu já estou logado, New Article, ele já vai vir direto para nós. Então tá ótimo, por enquanto a gente concluiu esse passo, mas vamos seguir em frente que ainda tem muita coisa a ser feita. O que a gente precisa fazer também, pessoal, é o seguinte, a gente vai ter que mostrar quando eu criar um article novo, quando eu fizer a alteração, enfim. Aqui na documentação, o device ele mostra o que a gente tem acesso. Então, por exemplo, eu tenho acesso aqui, ó, se eu usar current user, ele vai mostrar, ele vai pegar o usuário que está logado. Ele já salva essa informação para nós. Então, eu vou voltar aqui no projeto e usar essa informação para a gente fazer alterações no nosso Articles Controller. Então, aqui no New, a gente vai fazer agora o seguinte, ó, current user ponto, aqui eu vou chamar de articles.new. E aí ficou faltando eu fazer aqui no nosso módulo também a ligação. Essa ligação eu não fiz ainda e é o que a gente vai fazer agora. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos aqui em user e aí a gente vai dizer aqui que um user has many articles. E uma informação aqui, ó, dependente destroy. O que eu estou dizendo? Um usuário tem muitos articles e se eu apagar um user, ele vai apagar todos os articles. Aqui eu escrevi errado, dependente destroy. Então ele vai fazer isso para nós. Apagou o usuário, todos os artigos dele também serão apagados. Então eu vou salvar essa informação aqui. Então a gente está usando aqui articles e em article a gente vai fazer a referência para o usuário. Então aqui eu vou colocar também belongs to user. E aí com isso a gente tem uma ligação também do article para o user. Agora eu vou voltar então para o nosso articles controller e a gente está preenchendo a informação do new. Então lá, current user.articles.new. E quando a gente for para o create, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Então aqui vai ser current user. Aqui vai ser articles no plural .new. Então eu vou salvar aqui essas informações e aí vamos fazer um teste. Vamos vir aqui e criar um novo, olha lá, new article. Vou criar um aqui, novo article.
do Paulo. Vou pegar aqui um texto. Vou colar. Categoria Angular. Create Article. Ele criou com sucesso. Se eu quiser editar, ele vai poder editar. Vou colocar mais um parágrafo aqui. Vou mudar para back-end, update. Ele atualizou também. Se eu quiser apagar, ele apagou também com sucesso. Que bacana aí, ó. Então, por enquanto, tá tudo funcionando. Então, vou voltar aqui e criar de novo. Então, vamos lá. Então, eu criei um e ao voltar aqui para nossa tela, tá mostrando, tá tranquilo, tá normal. E aí, o que acontece? A gente não sabe aqui quem que está logado, o que está mostrando, como é que eu faço para sair. Então a gente vai fazer essa configuração agora. Então olha só, no Bootstrap a gente tem aqui uma pastinha Components e a gente tem aqui Dropdowns. Nesse Dropdowns eu vou pegar este botão aqui para colocar lá para nós. Então o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ó, copiar esse código. Então ele está copiado. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou fechar todas essas abas para não ficar confuso. Vamos dar um pulinho aqui na pasta Views. Dentro da pasta Views tem Layouts. E aqui eu vou clicar com o botão direito e vou criar um novo arquivo, New File. E eu vou chamar de _account links.html.erb. E aí, olha só, aqui na documentação do device, ele mostra uma informação lá, user signed in, ou seja, ele está perguntando, aqui ele vai retornar um booleano se o usuário está logado. Então nós vamos usar isso daí aqui. Então aqui eu vou colocar if user signed in com uma interrogação. Então, se ele estiver logado, eu vou colar a informação do dropdown. Então eu vou colar ela aqui. E aí aqui, ao invés de exibir dropdown button, eu vou tirar essa informação e vou colar um outro trecho aqui de Ruby. Então eu vou colocar, ó, current user.email. Então aqui ele vai mostrar agora as outras informações. Então o que eu vou poder fazer aqui agora? Ó, eu vou pular a linha aqui para ficar um pouquinho melhor. Então nesta linha, a primeira informação que eu vou ter aqui vai ser o seguinte, ó, link to, aqui vai ser, ó, edit user, e aqui eu vou chamar, ó, edit user registration path, e a classe eu vou pegar uma classe igual a essa daqui, ó, dropdown item. Vou colar. Então a gente vai ter essa primeira opção. A segunda opção aqui, eu vou colocar um tracinho, que aqui vai, na verdade é do próprio Bootstrap. A gente tem um cara aqui chamado, ó, hr class igual, deixa eu já fechar. E aqui, ó, dropdown divider, para a gente poder fazer um tracinho. E na última linha eu vou colocar a opção de sair. Então eu vou copiar essa linha aqui do link, vou copiar e aqui eu vou colar. Aqui vai ser a opção de sair. Sign out. O nome aqui é destroy.
user session path. Aqui a gente vai ter o método, é o método delete, e o class é esse daqui mesmo. Então, olha só, se o user estiver logado, vai fazer tudo isso daqui para nós. Aqui eu vou colocar um else. E não estando logado, eu vou mostrar os links para a gente poder criar uma conta ou fazer o login. Então eu vou copiar a informação aqui do link. Vou colar 2 vezes. Já vou fechar. Deixa eu salvar aqui para ele dar uma ordenação. Então eu vou fazer aqui agora, ó, sign in. No de baixo, sign up. E aqui vai ser new user session path. E o de baixo é new user registration path. E a classe, eu vou fazer o seguinte, olha só. Aqui no top navbar, ele já tem aqui uma informação, ó, de sign up. E deixa eu ver aqui. Nossa, essa outra aqui é muito grande. Espera aí, calma. Ele tem essa informação. Essa informação de sign up, ele tem aqui, ó, essa classe. Então, nesse top navbar, eu vou copiar essa mesma classe, que é a classe deste botão aqui. Então, eu vou copiar. Então, o meu sign up ele vai ficar com esta classe. E essa aqui de cima, eu vou usar uma classe link secondary. Então, eu vou salvar. Então, pessoal, aqui ficou dessa forma. Se o usuário estiver logado, ele vai mostrar um drop-down com o e-mail. E aqui vai ter as opções de editar um usuário ou de sair. Caso contrário, se não tiver logado, eu vou mostrar os links de sign in, ou seja, para fazer o login e para criar uma nova conta. E agora a gente precisa vir aqui no top navbar e eu vou tirar essas informações aqui para dar uma simplificada. Então aqui eu vou tirar tudo que está dentro dessa div e vou simplesmente agora renderizar o que a gente acabou de criar. Então vai ser, ó, render layouts account underscore links, que foi o arquivo que a gente criou ali. Vou salvar essa informação. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela. O que aconteceu? Eu vou atualizar a página. Olha lá que bacana. Ele está mostrando o usuário logado e as duas opções, Edit User e Sign Out. Então eu vou no Edit User. Aqui tem as informações para eu poder atualizar a minha conta. Se eu clicar, eu tenho a opção também de sair. E aí você saiu com sucesso. Então, aí agora ele mostra esses botões. E aqui eles ficaram um pouquinho colados aqui. E eu vou fazer o seguinte, vamos só voltar no Account Links. Eu vou dar 2 espaços aqui. E para colocar o espaço é o e-comercial nbsp ponto e vírgula. Vou colocar 2 vezes ele, vou salvar. Então é e-comercial nbsp ponto e vírgula. Aí eu vou repetir ele. E agora se eu atualizar minha página, aí ele deu um espacinho. E aí eu quero fazer o login, eu faço. Quero criar uma conta, eu também faço por aqui. Vou criar aqui um outro usuário. Vou copiar a mesma informação, sign up. Veio aqui o e-mail de confirmação com as informações. Vou confirmar, ele confirmou. E eu vou entrar com esse usuário. Então, eu vou criar um novo article
blog do Melo, vou copiar essa informação daqui. Eu acabei abrindo na outra aba aqui, pessoal. Depois que a gente confirma a conta, ele já abre uma tela para nós. Então eu vou criar. Então ele criou. Vou criar mais um ainda. Segundo do Melo. Vou criar um artigo. Então ele criou. Então agora eu vou só apagar essas abas aqui. Vou voltar para a primeira. Atualizar. Por enquanto o Melo pode apagar coisas do Paulo. Isso aqui por enquanto vai estar dessa forma. Mas a gente vai resolver isso no próximo vídeo. Pode ficar tranquilos. E aí vamos aproveitar. Olha só, o nosso show está mostrando aqui um usuário que na verdade ele não é o usuário que está logado, né? Isso aqui que veio do nosso template. Vamos aproveitar e já fazer essa modificação. Então, em vez de ser isso daqui, nós vamos lá no show. Então vamos dar um pulinho aqui no Views, Articles, Show. E aqui onde está mostrando esta informação, eu vou até pular de linha aqui para ficar melhor para visualizar. E aqui, ao invés de mostrar daquela forma, eu vou colocar aqui um código do Rails. Vou colocar aqui, ó, article.user.email. Hoje, eu não, por exemplo, eu poderia no device adicionar, por exemplo, um campo name ou um campo username. A gente poderia fazer com que no login ou criar uma nova conta, esses campos fossem obrigatórios. Então, se para sua necessidade isso faça sentido, vocês podem olhar lá no GitHub do device e fazer as modificações para o seu projeto. No nosso projeto aqui desse vídeo, eu vou partir para uma interface mais simples. Então eu não vou fazer essas coisas um pouquinho mais complicadas. Então aqui, olha lá, article user email. Então deixa eu salvar aqui essa informação. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou agora. Se eu salvar, olha lá, agora ele está mostrando, né, que é do Paulo, esse blog. Deixa eu ver se isso aqui tinha... Aqui, por exemplo, nesses dois aqui, eu poderia colocar também essa informação do usuário. Então, vamos fazer essa modificação. Então, eu já vou até aproveitar e copiar esse trecho. Vou copiar e vou colocar no Medium Featured. Então, aqui eu tenho... O local dele ficou, se não me engano, é aqui, ó. Depois dessa informação da data, eu vou colar aquela informação aqui, ó. Vou salvar. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Ah, tá. Aqui é um pouquinho diferente, tá? Aqui não é com arroba. Vou tirar o arroba, salvar. Voltar aqui, vou atualizar minha página. Então, olha só, aqui está mostrando também, olha lá, esse blog que é do Melo, esse aqui que é do Paulo. E vamos criar mais um outro. Vamos ver aqui que vai ser o terceiro do Melo. Vou copiar esse texto. Vou colar. Criar um arquivo, vou voltar. E aqui também, ó, na nossa listagem, ele também está mostrando essa informação aqui. Então vamos de novo, voltar aqui para o projeto, vou copiar essa informação e vamos fazer a modificação. Dentro da pasta Articles eu tenho o Article. Deixa eu ver se é aqui. É aqui sim. Então, olha só, da mesma forma eu vou pular aqui para a gente poder, para ficar mais claro. Aqui já é a mesma coisa, é article, não é com arroba. Vou salvar essa informação.
Vamos atualizar a página. Então agora em todos esses locais aqui agora está mostrando quem é o usuário que está logado. Então vamos ver aqui agora o que a gente precisa fazer. Ah, tá certo. Uma coisa que a gente pode fazer também, olha só. Dentro da nossa... Vou fechar todas as abas para ficar um pouquinho mais claro aqui. Dentro de Views, a gente tem o Device criou essa pastinha aqui para nós. Quando a gente rodou na linha de comando para gerar as views, ele gerou aqui. Então, olha só, ele tem todas essas informações aqui. Para confirmar a conta, o e-mail também, você pode mudar aqui ó, o texto da forma que você quiser. Aqui para senha, você tem a edição, mudar a sua senha, criar uma senha nova. Aqui ele pede para recuperar a senha e depois para você trocar a senha. Para criar um novo usuário ou para editar as informações do usuário. Sessão é para você fazer o login. Aqui, ó, Shared, ele tem links. Então, aqui que é bacana, né? Se você tiver diferente de estar logado, aí ele mostra para você logar. Se você tiver, então assim, ele faz todas essas verificações para mostrar esses links aqui embaixo. Ó. Eu vou sair da minha conta. Então, se eu fizer o sign in, ó, tá vendo esses links? Se eu clicar agora em sign up, olha lá, ele mostrou outros links. Então, isso que é bacana, tá? Então, ele já tem aqui uma forma de fazer, que também você pode até aproveitar para mudar da forma que você precisar. E aqui, unlock, na verdade, a gente não está usando essa funcionalidade. Só que eu vou aproveitar e vou colocar aquela informação de... Vou pegar aqui do form. A gente tem essa classe aqui, ó, btn aqui primary. Então, ó, eu vou copiar essa informação que aqui está no form de articles. Copiar. E vou vir agora em todos os meus aqui do device, tá? Confirmation. Então ele tem um botão. Então eu vou colar aqui no final esse botão primário para ficar em destaque. Aqui para a senha a mesma coisa, lá, change my password. Eu vou colar também. Para o new, vou colar. Registration, mesma coisa. New. Session, mesma coisa. Aqui no botão de submit. O unlock a gente não está usando, mas não custa também já deixar essa informação pronta. Agora eu vou salvar todos os arquivos. E agora, pessoal, olha só. Já dá uma cara diferente aqui para os botões. Olha lá, então se você quiser fazer o login, tá aqui. Esqueceu a sua senha, você vai clicar ali e vai poder... Ele vai recuperar a senha para você. Aqui está falando, ó, não recebeu as informações de confirmação, então você vai clicar aqui, botar o e-mail, ele vai te mandar de novo. E os nossos botões agora ficaram um pouquinho melhor. Outra coisa, pessoal, aqui também ele criou para nós o device na pasta initializer um arquivo, device.rb. Então aqui ele tem as configurações padrões, né, e as que você pode também mudar. Então olha só aqui nessa linha aqui, por exemplo, 27 para mim, né, tá mailer sender, então esse é o e-mail que ele manda para você. Então aqui eu só vou simplificar, porque depois a gente vai, quando for em produção, a gente vai mudar. Então vou deixar aqui um pouquinho mais simples. E outra coisa que eu gosto aqui, o tamanho da senha padrão dele é 6, olha só. Tem uma informação, config password length. Vai de 6 a 128. Então aqui eu gosto de ter um pouquinho mais de segurança, então eu vou obrigar para que seja 8 caracteres. Então aqui você tem outras opções que você pode olhar lá na documentação, ou aqui mesmo ele já tem até um texto aqui que já é bem explicativo. Então eu vou salvar também esse arquivo. Eu acho que vale também a gente fazer um teste, porque a gente colocou, se um usuário for excluído,
os blogs dele também, né, os artigos têm que ser excluídos também. Então olha só, o Paulo ele tem um blog e os outros aqui são do Melo. Então eu vou entrar como Paulo, então eu vou clicar em Sign In, paulo@paulo.com, vou entrar, entrei com sucesso e aqui eu vou vir aqui, na verdade eu vou na minha conta, né? Vou Edit User. Então vou vir aqui, ó, Cancel My Account. Vou clicar neste link. Ele vai perguntar se eu tenho certeza. Eu vou falar aqui OK. E olha lá. Adeus, sua conta foi cancelada com sucesso. Esperamos que você volte em breve. E perceba que o blog que eu tinha criado aqui, ele sumiu. Esse artigo ele desapareceu. Isso porque nós colocamos no nosso módulo de user que ele tem muitos artigos e ao excluir um user, as dependências também serão destruídas. Então, essa informação aqui que a gente coloca já cuida disso para nós. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha que mostrar nesse vídeo. A gente colocar o device no nosso projeto, mas ainda está faltando uma informação aqui importante, que é a gente cuidar de usuário dono de um artigo, só ele que vai poder alterar ou excluir o seu próprio artigo. Só que a gente vai resolver isso através de uma outra gen que vocês vão conhecer comigo no próximo vídeo deste curso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até lá!